Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Pra Lá do Além. O meu nome é Marcelo e eu sou o criador desse canal, que tem por objetivo falar sobre assuntos da espiritualidade, pintura mediúnica, mediunidade, projeção astral, vida além da morte e assuntos correlatos, sempre buscando o entendimento, sempre buscando uma mensagem positiva dentro de tudo isso. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal. Nós começamos há pouco mais de 10 dias e já temos mais de 100 inscritos e eu fico muito feliz com isso. Se você ainda não se inscreveu e gosta desses assuntos, eu gostaria de pedir que se inscrevesse, que chamasse também pessoas que você conhece que gostam desses assuntos, que convidasse essas pessoas, porque assim nós faremos com que esse canal cresça e mais pessoas possam receber essas mensagens. Muito obrigado. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu há muitos anos, há mais de 15 anos, onde nós estávamos reunidos para fazer uma pintura mediúnica em público e um pouco antes, ao nos colocarmos para receber as mensagens da espiritualidade local, um espírito muito raivoso, muito brabo se manifestou e dizia que a gente estava atrapalhando ele, que a gente ia pagar por isso, o que deixou a gente bastante surpreso, porque a gente estava fazendo um trabalho de muito amor, de uma vibração muito alta, e a gente não esperava, né, ter aquela visita. Mas depois nós ficamos sabendo o porquê e eu vou contar tudo isso para vocês, tá bom? Eu gostaria de falar um pouco antes sobre a minha vivência, né, na pintura mediúnica. De todos os trabalhos, pessoal, que eu já fiz até hoje, voltados para a mediunidade, entre eles a psicofonia, a psicografia, a psicopictografia, que é a pintura mediúnica, os trabalhos de assistência dentro da Umbanda, que eu respeito muitíssimo, gosto muito das entidades da Umbanda e dos trabalhos que são realizados lá. Mas de todos esses trabalhos, o que eu fiquei mais tempo, com certeza, foi a pintura mediúnica. Foi mais ou menos uns 10 anos, foram mais de 10 anos trabalhando todos os finais de semana, fosse nas oficinas mediúnicas, onde a gente desenvolvia a mediunidade, ou uma vez ao mês que nós nos apresentávamos em público para 200, 300, 400 pessoas, 500 pessoas. E nesse trabalho todo, eu tenho certeza que foram feitos mais de 1.500 quadros, com toda certeza. Essas apresentações que nós fazíamos, elas aconteciam nas casas espíritas, orfanatos, asilos e outros locais que trabalhavam com caridade, com algum tipo de caridade, que necessitavam de um apoio financeiro. Porque nós fazíamos o trabalho no local que eles nos davam, porque nós não tínhamos nenhum local na época, né? Nós tínhamos um local fixo nosso. Nós não tínhamos um centro espírita nosso. Então, esses locais nos ofereciam um salão para que nós pudéssemos fazer a apresentação e convidavam as pessoas que já frequentavam aquele local, da comunidade, e nós íamos lá, fazíamos o trabalho não só de pintura mediúnica, mas também tinha música mediúnica, tinha teatro, tinha psicofonia, e todos os trabalhos de pintura mediúnica eram então leiloados, o dinheiro arrecadado, tirando uma pequena parte que ficava para o nosso grupo, para cobrir algumas despesas de transporte, de alimentação, para comprar telas e tintas, essas coisas, pincéis. Tirando esse valor, o resto ficava todo para aquela casa, para que ela pudesse usar da maneira que fosse melhor para eles. Esse era o trabalho que a gente fazia uma vez por mês. Isso durante os 10 anos que eu fiquei no grupo, e esse grupo que eu ajudei a fundar, que depois da minha saída continuou ainda trabalhando, acredito que trabalhem até hoje. E ao final dessas apresentações, sempre sobrava um espaço para que os nossos mentores se pronunciassem, né, que eles deixassem a sua mensagem. Entre eles, o Dr. Marcelo de Medeiros e José do Patrocínio, que eram os mentores principais daquele grupo, que sempre nos davam suas mensagens. E antes da gente se apresentar para o público, nós nos reuníamos numa sala fechada, só o nosso grupo, e nós dávamos então a oportunidade para a espiritualidade do local se manifestar. E foi numa dessas reuniões, né, fechadas, que
se apresentou então esse espírito, como eu falei, muito bravo, muito nervoso, muito com raiva, dizendo que nós estávamos atrapalhando a vida dele, que a gente estava destruindo a vida dele e que nós iríamos pagar caro por tudo isso. Mas antes eu gostaria de falar um pouco também sobre a pintura mediúnica, para quem não sabe como que funciona a pintura mediúnica. Talvez vocês até se perguntem assim, por que tem tantas modalidades diferentes de mediunidade, né? de manifestação mediúnica? Né? Pintores, músicos, cantores, pintores, enfim. Mas se vocês virem o que está escrito no Livro dos Médiuns de Allan Kardec, ele diz o seguinte: a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimento do espírito que se manifesta. Há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. E quando esta classe de espíritos deseja se manifestar, busca aos médiuns, instrumentos que possam lhe servir mais facilmente para esse tipo de manifestação. Assim como o violinista busca o violino mais perfeito para compor e executar a sua música. No caso da psicopictografia, os espíritos pintores, comunicantes, se utilizam de médiuns chamados de pintores ou desenhistas que, por influenciação dos espíritos, executam as obras desses espíritos. Então é óbvio, né, pessoal? Se o espírito quer fazer uma pintura, ele procura buscar pessoas que de alguma forma estejam relacionados com aquilo, né? com a pintura, por exemplo. Se eles querem cantar, eles vão buscar pessoas que também sabem cantar. E tudo isso por quê? No início do Espiritismo, né, as mesas que balançavam, que batiam, isso tudo era muito necessário para chamar a atenção. Até aquele momento ninguém sabia nada sobre o Espiritismo. Né? Então as comunicações mediúnicas eram praticamente sempre com o médium totalmente inconsciente. E por que isso? Porque o médium inconsciente oferece menos resistência, coloca menos de si mesmo naquelas comunicações. Se a gente lembrar do animismo, a gente vai lembrar que os médiums sempre colocam alguma coisa de si nessas manifestações, nas mensagens, por exemplo. Isso é importante, porque o espírito precisa utilizar aquilo que o médium tem para poder também se manifestar. Uma comparação assim, bem simples seria, por exemplo, vocês pegarem uma caneta esferográfica sem tinta. Então, você tem a caneta, você tem o instrumento, mas que não escreve, porque ele está vazio. Então, se a gente pudesse imaginar uma pessoa vazia, que isso não existe, um médium totalmente vazio, então o espírito teria muita dificuldade para se manifestar, a não ser que ele realmente deixasse aquela pessoa totalmente inconsciente. Só que isso demanda muita energia, né? E tem um outro problema, segundo os espíritos, quando eles fazem isso, quando o médium é totalmente inconsciente, ele não aprende com isso. Isso não é legal. É importante que todos participem, que todos aprendam. Então, eles dizem que nas comunicações de hoje em dia, quase nunca acontece a comunicação inconsciente, justamente para que o médium possa aprender. E aprendendo, ele vai poder oferecer mais, vai poder melhorar as suas comunicações, oferecer mais para aquele espírito comunicante. Eu lembro que os espíritos falavam assim, e a gente perguntava, né, por que os espíritos vinham pintar, por exemplo, comigo, que não sabia fazer uma casinha de pré-primário. Sempre fui muito ruim em desenho. E eles diziam o seguinte, que óbvio que para eles seria melhor pegar uma pessoa que já tivesse aquele conhecimento. É óbvio que eles preferem uma caneta esferográfica, se eles querem fazer uma mensagem escrita, é preferível que eles tenham uma caneta esferográfica do que um pedaço de carvão, né? Porque é mais fácil utilizar a caneta esferográfica. Mas como a mensagem é importante, se não tem caneta esferográfica, utiliza o carvão. Eles vão dar um jeito para passar a mensagem que tem que ser passada. Então, no caso, eu era o carvão, né? Então, eles pegavam lá, faziam as pinturas, não eram lá grande coisa, através de mim, né? É como o veículo que eles estavam usando não era dos melhores. Mas, com o tempo, eu também fui, como eu ficava consciente, eu percebia o que estava acontecendo, então eu aprendia também um pouco com aquilo. Então, aos poucos, eu também fui ajudando eles, fui melhorando o meu traço, o que prova o que eles dizem, que se o médium está consciente e ele aprende com isso, com o tempo ele vai poder melhorar a comunicação, facilitar a vida dos espíritos que querem trazer uma comunicação para a gente.
Bom, então, quando o médium vai começar a fazer a pintura mediúnica, então o que acontece? Ele se coloca lá, se concentra, se predispõe a fazer aquilo, está com os pensamentos voltados para a arte, para tudo aquilo, e o espírito então se aproxima, se posiciona geralmente atrás desse médium, não entra no corpo, não há essa necessidade, como as pessoas pensam, que o médium incorpora o sentido, nesse sentido de que o espírito entra junto no mesmo corpo, que já está o espírito dele. Não, o que acontece é que eles acoplam, vamos dizer assim, os chakras, né? O espírito então utiliza o chakra humeral, ele liga os seus chakras, a energia dos seus chakras, ao chakra humeral do médium. O chakra humeral fica nas costas e os espíritos então acoplam, utilizam essa energia para influenciar esse chakra. Se é, por exemplo, uma manifestação psicofônica, o chakra laríngeo então vai atuar com mais força. No caso da pintura mediúnica, então é o chakra frontal, o cardíaco e o esplênico, que tem mais atuação na pintura mediúnica. E aí, feito isso, o médium então passa a desenvolver aquela pintura. Às vezes ele é só inspirado, ele já sabe exatamente o que vai acontecer, às vezes ele não sabe, ele vai saber no final, depois de tudo pronto, o que era que estava sendo pintado naquele momento. Terminada a pintura, se aquele espírito não for fazer um novo trabalho, ele se afasta para que um outro chegue e aí sim um outro trabalho possa acontecer. As pinturas mediúnicas geralmente acontecem com muita velocidade, 5, 10 minutos no máximo, uma pintura está pronta. Muitos casos utilizam as mãos apenas sem pincéis, outras com pincéis, alguns usam os pés para pintar, mas como eu estava falando, hoje em dia não há essa necessidade mais de ficar provando, olha, tem um espírito aqui, então eu pinto com os olhos fechados de ponta cabeça, plantando bananeira para provar que tem um espírito ali. Não é isso, a mensagem é mais importante. É muito mais importante a mensagem do que a pessoa falar, não, ali tinha um espírito, né, eu pude ver porque saía luz de todos os lados, então hoje não acontece mais isso, não há essa necessidade mais. Uma coisa interessante que acontecia nesses trabalhos desse grupo que eu falei para vocês, é que muitas vezes vários médiuns, 4, 5 às vezes, se reuniam numa única tela grande, cada um pintando uma parte dessa tela, e no final saía uma tela harmônica. Ou seja, às vezes era um único espírito já influenciando todos aqueles médiuns, às cada eram espíritos diferentes, que pintavam uma única tela, e essa tela saía harmônica. Ela fazia um sentido, não era cada pedaço uma coisa. O que não havia sido previamente combinado com nenhum dos médiuns, então ou tinha sido combinado na espiritualidade entre eles, ou eu exatamente não sei como funciona. Mas o que eu sei é que, no final, a tela seria muito interessante. Como eu falei, essas telas muitas vezes podem ser pintadas só com as mãos e tinta, né? Outras vezes sem pincel, que eu quero dizer. Outras vezes eles utilizam aqueles giz, tipo giz de cera, ou um giz seco também. Eu lembro de um médium que pintava naquele grupo, ele usava papel carbono. Ele pegava o papel carbono, colocava na tela e com os dedos, com as mãos assim, ele fazia realmente um trabalho em cima daquela tela. É bem interessante também. Bom, então é assim que funciona então a pintura mediúnica. Mas voltando lá ao caso do espírito que se manifestou. Então ele chegou muito bravo, né, que a gente estava atrapalhando a vida dele, que a gente estava atrapalhando os negócios dele, a gente não entendia nada. A gente ficou assustado porque não estava esperando aquela energia. Mas aí logo a espiritualidade veio, afastou ele. E aí sim, um espírito muito gentil, muito simpático, com bastante luz da casa, se apresentou e veio explicar para a gente o que tinha acontecido. Eles disseram que deixaram que aquilo acontecesse para que a gente ampliasse os nossos conhecimentos. É mais ou menos quando a gente faz uma projeção astral e o nosso amparador leva a gente para lugares sombrios, né? A gente não vai só para lugares bonitos, às vezes leva para lugares sombrios, porque eles querem que a gente aprenda com aquilo. E nesse dia eles deixaram que isso acontecesse porque eles queriam que a gente aprendesse com aquela ideia. Então eles explicaram para a gente o seguinte: assim, queridos irmãos, é importante que todos vocês saibam que, no mundo espiritual, nas camadas mais baixas do umbral, existem muitos irmãos que são subjugados por senhores, como se escravos fossem.
desses espíritos que desejam manter a sensação de poder que tinham enquanto encarnados. São espíritos inteligentes, mas que usam sua inteligência para o mal. Mantém vários irmãos em condições terríveis de trabalho escravo, obrigando-os a prestar serviços dos mais vários tipos, desde sexuais a roubos, violência, etc. Porém, quando um trabalho bem estruturado como o de vocês acontece, com data e hora para acontecer, onde centenas de pessoas encarnadas estarão juntas, vibrando paz, amor e caridade, estabelece-se o ambiente perfeito para que os irmãos de assistência do astral possam auxiliar no resgate daqueles que desejarem deixar aquela vida de tanto sofrimento. Alguns dias antes do evento, irmãos de luz infiltrados avisam esses irmãos que haverá um evento de muita luz, onde será aberto um portal, por onde passarão aqueles que desejarem, para serem auxiliados pelos mensageiros de luz. Sabendo disso, esses irmãos ficam esperando com muita esperança pelo momento em que poderão deixar aquele local amparados pelos irmãos caridosos. Portanto, enquanto as pessoas encarnadas estão ali se divertindo e emanando muita energia positiva, irmãos desencarnados estão sendo resgatados. Acontece que isso não agrada em nada àqueles que estão perdendo os seus serviçais, seus escravos. Por isso, aquele espírito se mostrava tão raivoso. Ou seja, pessoal, foi muito importante para a gente ter aquela mensagem. A gente viu ainda quanto longe, quanto maior é o resultado do trabalho que a gente estava fazendo. Não o nosso, mas de todo o trabalho espírita bem elaborado, com bastante respeito. Né? Existem muitas coisas acontecendo nos bastidores que a gente nem imagina. Né? Então foi muito importante para a gente essa mensagem. Né? Nós aprendemos então que, além de nós médiuns, estamos dando a oportunidade de alguns espíritos se manifestarem, com a pintura, com a música, enfim. Nós estamos dando aos encarnados que ali vão para aprender algo, para ter um momento de paz, de amor, de energias boas, de pensamentos elevados, né? Além da gente propiciar isso para aquelas pessoas. A gente e todos que estão ali, naquele grupo, os que assistem à apresentação e os que ajudam na apresentação, estão fornecendo energia suficiente para que a espiritualidade crie um portal capaz de deixar passar por ali, deixar escapar por ele, todos aqueles que desejam buscar algo melhor para suas vidas. Então, foi muito bom saber disso. E mais importante é esse recado para todos que fazemos, todos vocês, todos nós que fazemos trabalhos espirituais. Que nós tenhamos sempre muito respeito, né? Que nós realmente estabeleçamos um horário e uma data para que aquilo aconteça. Porque os espíritos não estão de bobeira esperando, né, sem nada para fazer, esperando lá a nossa boa vontade. Eles também se organizam. Então, que nós então tenhamos responsabilidade, organização, responsabilidade de manter aquilo que foi dito, porque alguém vai estar esperando por aquela data, por aquele trabalho. Responsabilidade, né, de manter e organização para estabelecer data, horário e sermos pontuais. Né? Eu lembro que uma vez os espíritos disseram, ainda que venha uma única pessoa ou nenhuma nessas apresentações que vocês fazem, nós iremos fazer como se ali tivesse lotado de pessoas, porque com certeza estará, seja de pessoas, se não tiver pessoas encarnadas, haverá pessoas desencarnadas. E foi assim que aconteceu e que nós aprendemos muito com esse episódio. Nunca mais nós ouvimos houve outras manifestações também bastante pesadas, mas esse espírito que se manifestou aquela vez, nós não vimos mais. Esperamos que tenha sido também levado para um lugar bom, que tenha sido resgatado, né? Tirado daquela situação onde ele achava que ele era o grande senhor, né? O grande proprietário daquelas almas todas. E você? Você já foi numa apresentação de pintura mediúnica, de arte mediúnica? Como você se sentiu lá dentro? Você conseguiu sentir a energia que estava acontecendo naquele local? Você tinha a ideia que acontecia tanta coisa assim nos bastidores espirituais? Não? Você sabia que existem pessoas que estão escravizadas no umbral? Que vivem uma vida muito difícil no umbral? Isso tudo para você é novidade? No próximo vídeo, inclusive, eu vou falar mais sobre umbral, porque esses dias eu estava lendo uma mensagem dizendo que todo mundo passa por umbral.
Todos nós, quando desencarnarmos, passaremos pelo umbral por algum tempo, não tem jeito. Aí fica me perguntando, será? Será mesmo que ninguém? Porque toda vez que eu vejo qualquer manifestação, pessoal, qualquer mensagem que eu vejo assim, tudo, usando palavras assim, todos, tudo, assim, às vezes me preocupa um pouco. Porque nem sempre é todos, tudo, né? Às vezes é muito forte essa palavra. Então eu perguntei para a espiritualidade, como é? A gente vai, todo mundo, eu vou passar, todo mundo vai passar, vai ter que ficar um tempo lá sofrendo no umbral? E ele me explicou. E é sobre isso que eu quero fazer o próximo vídeo, tá bom? Então para isso eu espero vocês aqui nesse canal. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu joinha aí, porque quanto mais joinhas, quanto mais likes, mais pessoas receberão esse vídeo do YouTube, porque o YouTube entende que é necessário mandar esse vídeo para mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui com a gente e até o próximo vídeo.